E aí, galera, está começando o nosso Inspiração, programa que vai ao ar pelo Sistema Sagres de Comunicação, o nosso programa de contação de história de pessoas que fazem algo para contribuir para um mundo melhor. E hoje o nosso programa é com o Tiago Santana, né, Tiago? A gente vai falar bastante sobre acessibilidade, sobre inclusão na área das artes, do teatro. Tiago, seja muito bem-vindo ao Inspiração. Obrigado, Paloma. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E para começar, eu quero saber o que é o Instituto, como que funciona, como nasceu. Conta um pouquinho para a gente. Tá bem. Ele foi criado para criar possibilidades de incentivo para artistas com e sem deficiência, né, numa perspectiva inclusiva. O Instituto Arte e Inclusão ele dá continuidade a uma série de ações de um grupo de pessoas, né, ligadas ao ensino de artes aqui em Goiás, que estão nesse movimento, que iniciaram esse movimento, na verdade, por volta de 1985. E que ainda estão juntos, né, fazendo algumas articulações. Inclusive, a presidenta do Instituto Arte e Inclusão é a pioneira desse campo aqui no estado de Goiás. Tiago, você é pesquisador, produtor, diretor e é artista também, né, como um todo. Eu queria saber, para a gente voltar assim bem do inicinho, para a gente entender um pouco mais sobre você até também, que é bem importante para quem está nos acompanhando, da onde que surgiu essa sua vontade de entrar nas artes? Foi desde pequeno? Foi um pouco mais velho? Conta pra gente. Então, nossa, isso é interessante, às vezes me pego pensando mesmo. A primeira vez que eu fui a um teatro, eu tinha por volta de uns 8 anos de idade, me encantei com essa arte, né? Eu venho de uma família que não tinha tanto acesso às linguagens artísticas e pela escola eu tive essa possibilidade de acessar. E por volta dos 12 anos eu comecei a fazer teatro na escola, comecei a conhecer alguns grupos que já faziam algum movimento e aos 14 eu começo a trabalhar com teatro. Trabalhei dos 14 até por volta dos meus 17, 18 anos com grupos e fazendo cursos também de teatro, né? Comecei ali a partir dos 16 para 17 a fazer um trabalho mais comunitário também, onde foi começando a me interessar bastante por esse trabalho teatral, né, as contribuições da arte para a comunidade, trabalhando também em presídios, em associações religiosas. E mais tarde eu começo a trabalhar também nessa perspectiva inclusiva, né? Fui professor de artes em algumas escolas de Goiânia, e nessas escolas tive alunos que eram pessoas com deficiência, mas o ensino da arte mesmo para pessoa com deficiência eu comecei no Basileu França, que é uma escola que eu trabalhei por 10 anos, que foi quando eu conheci a professora Francis, que é fundadora desse movimento. E quando você começou, você falou que veio de uma família que não tinha tanto acesso, né? Uhum. Qual que foi a diferença e os benefícios disso para você ainda na infância e na adolescência? Ajudou mesmo? Olha, o aspecto de relacionamento social, né, de desinibição, era uma criança muito inibida, ainda sou um pouco, mas eu era criança bem inibida, mas eu encontrei no teatro um local onde todas as minhas imaginações de criança, né, eu fantasiava muito, gostava muito de contar histórias, mesmo sozinho, brincando, eu construía muitas histórias. Então, quando eu conheci as possibilidades do teatro, isso veio com um presente e eu comecei a ter possibilidades de me expressar de outras formas, né, de materializar essas histórias que eu imaginava de outras formas também. E você falou também que, pelo que você foi falando, eu vi que tá muito ligado ao social desde sempre, né? Esse projeto social. Uhum. Teve algum despertar, alguma virada de chave que você falou assim, não, eu gosto disso aqui mesmo, mas eu quero ajudar o próximo, eu quero ver esse trabalho chegando até as pessoas que muitas vezes não chega, né? Uhum. Eu até escrevo um pouco disso no meu trabalho de mestrado recentemente, porque foi quando eu voltei a refletir sobre isso, né? Eu cresci indo para a escola de ônibus, né? Esses trajetos do meu cotidiano, eu fui sempre encontrando com pessoas com deficiência, mas me despertava muita curiosidade de quem eram essas pessoas, como que elas viviam, onde elas estavam, né? Porque eu também venho de uma formação de uma formação católica que frequentava, ia para a Trindade, fazia donações, né? Tinha donativos para instituições e depois eu fui percebendo que eu tinha mais curiosidade de saber como relacionar com as diferenças, né? Então, não sei dizer para você assim quando teve esse despertar para
uma preocupação com o próximo, mas uma preocupação de como conviver com os próximos, né? De forma a incluí-los todos na possibilidade de convivência. No Basileu França, quando eu fui convidado a atuar nesse núcleo, foi por volta de 2008, eu fui com muito receio ainda de como eu nunca dei aula para pessoas com deficiência, né? Como que eu ia trabalhar com esse público. E a professora França já sempre dizia, olha, a inclusão não se preocupe, basta você trabalhar da forma que você precisar e as dúvidas vão surgir de acordo com o relacionamento de vocês. E assim foi. Nunca foi uma perspectiva de assistencialista, nunca foi um cuidado pensando no quão inferiores ou dificuldades que eles tinham, né? Era sempre pensando de como que a gente poderia criar juntos, né? E assim a gente leva nosso grupo até hoje, nossa perspectiva não tem essa pegada assistencialista, a gente trabalha muito nas potencialidades dos corpos. Né? Como que esse corpo tem condições de criar, de se expressar, e a gente cria os nossos trabalhos artísticos a partir daí, não tentando, como se diz, resolver um problema, porque na verdade esses corpos não têm problemas. Claro, todos temos problemas, mas esses corpos eles têm as suas potencialidades e a gente explora essas potencialidades nas formas de expressão artística de cada um. Para não cair até na exclusão mesmo, né? Porque muitas vezes tentando incluir pode acabar gerando uma exclusão de achar que a pessoa, por ter uma deficiência, a gente sabe que isso não é verdade, tem muitas limitações e não são capazes de fazer algo que são, né? Você é prova disso. Sim, a gente luta muito contra essas práticas capacitistas, né? Então, que é você julgar as capacidades humanas. Então, essa questão de aproveitarmos as expressões desses corpos com deficiência vem de enfrentamento também a essas mudanças sociais que são necessárias, a esse rompimento de barreiras atitudinais da sociedade. Então, nesse núcleo, a gente está o tempo todo pensando como fazer nossas produções artísticas sem que as pessoas, o público, venha nos assistir e olhar para a deficiência e não para a obra artística. Então a gente tenta não discutir sempre, né? A gente discute as questões da deficiência também, das pessoas com deficiência, mas a gente não tem isso como mote principal para as nossas criações. E sim, às vezes, quando tem um espetáculo mais performático, mais didático, que é voltado para discutir essas questões que atravessam o cotidiano da pessoa com deficiência na sociedade. Perfeito. E a partir do momento que o Instituto surgiu e foi crescendo, as pessoas elas iam atrás, vocês viam que realmente tinha essa necessidade, que tinham pessoas que queriam se tornar artistas e serem capacitados para isso e que não viam essa oportunidade em outros locais? Sim, no início tinha muito essa perspectiva da arte-educação, né, sem esse desejo de se tornar artista ou de formar artistas. Por mais que a escola que a gente começa esse trabalho seja profissionalizante, tinha essa perspectiva primeira de uma arte-educação. Então, tem esse lado que vai para o campo terapêutico, mas também tínhamos esse desejo de, olha, se alguém tiver vontade de se profissionalizar, aqui é um espaço possível. E deste núcleo, dessas pessoas que já passaram, muitas estão no mercado como artistas profissionais, entraram para a academia, né? Muitos entraram para a universidade para fazer licenciatura em teatro, por exemplo. Hoje nós temos acho que 3 alunos na Universidade Federal de Goiás. Bacana. E uma já está no mestrado de artes da cena. Então, assim, são possibilidades que vão sendo criadas a partir desses relacionamentos, né? E sim, muitas das pessoas que estavam com a gente nesse início, que não iam para se profissionalizar, iam muito mais para possibilidades de convívio social. As famílias tentavam buscar sempre, ainda tentam, né, buscar esses espaços de socialização. E desse núcleo que começou em 2008, nós temos aqui, desde aquela época, temos 6 que estão conosco até hoje, né, já entendemos que são artistas. Tem uma dificuldade de colocá-los, né, dentro dos padrões exigidos como artistas profissionais, mas a gente tenta lutar pelas políticas culturais, né, para que o sistema entenda que eles podem sim exercer essa profissão, né. Perfeito. E como que funciona? Você falou muito sobre essa questão da arte-educação. Como que funciona a arte-educação?
Bom, ali na arte e educação a gente tem as possibilidades da arte contribuindo para o desenvolvimento humano, né? Para que ela tenha condições de, através das expressões artísticas, trabalhar a sua cognição, a sua motricidade, a sua organização mental, né? Na relação dos convívios sociais. E aí, para isso, também é o desenvolvimento da imaginação para as suas criações, que é aí onde beira mesmo o processo de criação já artístico, né? Tanto amador quanto profissional. Mas a arte e a educação ela está muito nesse lugar também de contribuir com o desenvolvimento da criança, adolescente, jovem, qualquer faixa etária. Que bacana. E eu percebi também que vocês recebem muitas mães, né? Sim. Antes da gente entrar até nesse assunto, eu queria te convidar para a gente assistir alguns desses depoimentos, né? A Ivonete e a Fátima, elas mandaram depoimentinhos para a gente. Vamos acompanhar? Vamos lá. No meu ver, o Antônio é pioneiro, porque ele começou com a Francis, lá no Basileu, né? Então, foi um trabalho lento e, ao mesmo tempo, promissor, porque o Antônio ele tem deficiência mental, né? O resultado, ele é lento, ele é trabalhado, mas, ao mesmo tempo, ele é promissor, porque você vê o seu filho desenvolvendo, né? Porque muitos duvidava do aprendizado dele, do entendimento dele, até a gente mesmo, né? Então, quando eu vejo o Antônio, sendo o Antônio do jeito que ele é, desenvolvendo dentro da capacidade, do limite dele, então, esse projeto que hoje se tornou o INAI, ele deu muito resultado para o meu filho, para mim, para todos que trabalham, né, com pessoas com deficiência. Então, esse projeto, para mim, é promissor na minha vida, na vida do meu filho, porque o Antônio, ele desenvolveu dentro do tempo dele. Tenho uma vivência já de há muitos anos com o INAI. Aqui encontrei um caminho que eu não estava tendo em questão de escola, de acessibilidade. E hoje nós estamos muito bem. Minha filha é artista, eu sou um membro do INAI e estamos cada dia crescendo na nossa jornada pelo INAI. Aqui nós fazemos aula de teatro, artesanato e cada dia mais estamos buscando mais experiências, né, com o público com deficiência. Tá aí o depoimento da Fátima e da Ivonete, que são mães que participam do Instituto, né? Queria que você me explicasse como que funcionou isso de acolher as mães também. Elas vão só para levar os filhos, elas participam ativamente, como que funciona? Sim, a parte das mães é muito especial porque elas nos acolhem, né? Nós sempre pensamos num projeto paralelo para que as mães tenham condições também de ter uma atividade para não ficar apenas só esperando que os alunos, os seus filhos ali, façam seu processo criativo, ou façam suas aulas, né? Então a gente tem um programa de artesanato, que na verdade partiu muito delas. E, então, enquanto os estudantes estão ali na sala, né, os artistas estão ensaiando, elas estão ali trabalhando com suas artesanias. Então, ali elas trabalham com pintura em cerâmica, crochê, bordado e uma série de outros trabalhos mais artesanais. E esses trabalhos, eles são levados para feiras comunitárias, né, e outras feiras que a gente consegue também participar de alguns eventos. E assim a gente pensa que tem uma complementação de renda, né, que é um outro objetivo também do INAI, de contribuir com essa renda familiar. De alguma forma, essas feiras que também tem além da venda dos artesanatos, é feito um comércio de roupas usadas, né, no bazar, e de alguns outros objetos, eletrônicos, eletrodomésticos e outros móveis, assim, no geral, né? Perfeito. E deu para perceber também que elas percebem mudanças nos filhos, né, depois que eles entram lá. A Ivonete, ela falou do filho dela, né, o Antônio, falou que ela percebeu diversas mudanças. Por que isso acontece? Como que o teatro e as artes ajudam nisso? Olha, a convivência que o teatro possibilita é uma coisa incrível, assim. A gente não consegue mensurar isso para cada indivíduo, né? Cada pessoa que está ali com a gente.
mas a gente percebe que os envolvimentos, a afetividade, acho que a questão do afeto ela é muito forte. Então, a possibilidade de você ter amigos, né, de você poder se expressar sem ninguém te julgar, pela forma como você se expressa, pelo tempo que você organiza suas ideias. Então, tudo isso acolhe, ampara todas as pessoas, inclusive os professores que estão na sala de aula, que também têm seus tempos diferentes. Então, quando a Ivonete fala, né, que o Antônio se desenvolveu no tempo dele, é porque isso, a gente não cobra que ele copie algo ou execute alguma função, alguma ação no tempo de outra pessoa. Ele cria a partir do desenvolvimento dele, do que ele tem de compreensão e no tempo que ele tem para expressar aquilo. Né? Então a gente consegue ler dentro dessas possibilidades do Antônio, por exemplo, qual personagem mais adequado para ele contar uma história, para ele estar num espetáculo. Né? A mesma coisa com a Juliana Holanda, também filha da Fátima, que destaca um projeto de um espetáculo que nós fizemos, onde o objetivo desse trabalho para os atores era, cada um tinha que escolher o seu personagem, e esse personagem era o seu projeto. Então ela tinha que investigar tudo sobre aquele personagem, e ela na época escolheu um tamanduá, e foi muito interessante como ela se tornou uma atriz pesquisadora. Ela foi investigar tudo e trouxe, ela devolveu para o grupo uma série de informações de pesquisa, né? Que é uma coisa que a gente sempre busca também, de ter atores criadores e não atores copistas. E essa questão do ensinar, né? Muda, a técnica ela muda de acordo com a pessoa, porque você falou que tem essa questão de não cobrar tanto e vocês deixam que ele faça no tempo dele, mas óbvio, orientando e tudo mais. Muda de acordo com a pessoa, não muda, tem técnicas diferentes, porque eu imagino que, como nós somos seres individuais, né, e às vezes eu aprendo mais ouvindo, às vezes você aprende mais lendo, tem isso também lá? Sim, aí é onde entram as questões mais próprias da tecnologia assistiva, né, e das ajudas técnicas. Então, assim, nós sempre pensamos, primeiro, quem são as pessoas que estão nessa sala de ensaio? Então, que elementos ou que profissionais são necessários para nos ajudar nessa sala? Então, se tem algum ator ou estudante surdo, precisamos de um suporte de um intérprete de Libras. Se tem pessoas com deficiência visual ou cegas, precisamos de um serviço de audiodescrição. Se estão pessoas com deficiência intelectual, precisamos de ter uma linguagem mais simples, não podemos usar termos muito complexos, ou se usarmos, precisamos de explicar esse termo, né? E outra coisa que acontece no teatro é que a gente precisa muitas vezes repetir mais vezes alguns exercícios, para que todos consigam entender, ou para que todos consigam, ao seu tempo, entender. Alguns entendem mais rápido, outros levam um pouco mais de tempo. E uma particularidade do nosso grupo, da nossa sala de ensaio inclusiva, é que não só os professores que estão mediando a formação, que são formadores ali. A partir do momento que outra pessoa já compreendeu, todos se tornam agentes de inclusão e acessibilidade. Então, hoje, muitas vezes eu estou fazendo atividade, eu não preciso mais audiodescrever para as pessoas com deficiência visual, porque outros atores que já estão ali já estão fazendo isso por mim. Então, eles já se incluem os outros nesse movimento. E a gente já tem uma falinha, acabei de lembrar, de uma mãe, né, que é a Mônica, e a gente também tem o depoimento de alguns artistas. Vamos conferir? Vamos lá. Eu participo do INAI, já tem um tempinho, já há alguns anos, e tem muita importância na minha vida, porque a minha rotina era só cuidar de filhos e de casa, não tinha uma profissão. Depois que eu tive a Vitória, eu fiquei uma dona de casa. E o INAI me ajudou muito para mim socializar, para mim viver até dentro de casa com os meus parentes, né, com a minha família, porque aqui eu me solto, eu me liberto, faço cenas de teatro, que é coisa que a gente às vezes não tem costume em casa. Então eu vejo mais, eu olho as pessoas naquela parte mais profunda. Então aqui eu me solto e aprendi isso aqui na aula, em olhar no rosto das outras pessoas e olhar os espaços com mais carinho, com mais atenção. Então isso me ajuda muito no meu dia a dia, com a minha família e aqui também com os meus amigos aqui. O INAI é importante, pois ele permite que diversos profissionais estejam atuando ali, fazendo o seu trabalho de forma diferenciada, né? E também permite conhecer
um pouco mais desse mundo das pessoas com deficiência e permite estar fazendo uma atuação mais inclusiva. Meu nome é Murilo. Este é o meu sinal. Eu quero continuar no grupo que eu gosto muito. Participei da apresentação do Alvorecer. Eu falo que sempre gosto muito, quero me profissionalizar, quero continuar. Eu gosto muito e no futuro quero me profissionalizar. Aqui no grupo INAI, eu atuo como intérprete, como ator, como cerimonialista. Eu amo o que eu faço. O grupo INAI ele é muito importante porque ele garante a acessibilidade das pessoas com deficiências na arte, tanto para quem quer atuar, quanto para quem quer assistir. E o INAI na minha vida é maravilhoso, é muito importante. Eu me sinto muito bem fazendo o que eu faço, podendo garantir a acessibilidade das pessoas nas artes. Tá aí o depoimento do pessoal do INAI e eu achei bem interessante que a Mônica, ela, além de ter filho que frequenta, ela é atriz também, né? Sim, sim. As mães que elas podem optar, né? Ou vão trabalhar no núcleo de artesanato ou vão participar também no nosso grupo de teatro. A Mônica é uma das mães que participam. Anteriormente tínhamos um receio de deixar os familiares participarem e isso talvez limitar um pouco a expressividade dos filhos, mas a gente vai conversando e articulando isso para que isso não impeça que as atividades aconteçam e todas as pessoas beneficiem com elas, né? E a Mônica é um dos exemplos de pessoas que frequentam e atuam, ela é bem atuante também. E optou, né? Ela quis estar em cena porque era o espaço também que ela desejava poder se expressar, buscar outras formas de relacionar até mesmo com a própria filha, né? E o interessante até é que ela relata o que melhorou para ela também. Sim. Porque assim, é muito interessante a gente ver que as mães percebem essa melhora no filho, mas assim, antes da mãe ser mãe, ela é mulher. Então ela fala ali que ela melhorou essa questão de conversar com o outro, até desse olhar no olho. E a gente pode falar, por esse depoimento da Mônica, que o teatro ele ajuda também depois de adulto, assim, não precisa ter essa inserção criancinha, jovenzinho? Não, claro, o teatro não tem idade para começar teatro, né? A gente pensa que, quando a gente fala de arte e educação, a gente pensa só criança. Claro, de fato, ela é pensada para o ensino, baseada no ensino básico, né? Mas o teatro, em qualquer idade, ele possibilita a convivência, ele possibilita essa libertação de formas de expressão, né? Então, tem esse lugar da pessoa, da mãe, né? Que vai buscar também algo para si. É um espaço onde no lugar de estar esperando ali fora, ela pode também se desenvolver, se soltar, se expressar e assim encontrar até formas outras de se comunicar com os próprios filhos, né? A gente tem um histórico de uma outra estudante também que participa, que ela não se expressa por palavras, né, em meio social, e a mãe vem relatando, né, que após o teatro ela passou a se expressar em casa de outras formas, né, melhorou a comunicação com a família. Então tem esses benefícios que a gente vai localizando com a convivência e com os afetos. Que bacana. Que precisa ter essa afetividade no convívio. Nossa conversa poderia render muito mais, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Só que antes eu queria que você explicasse para a gente quem que pode participar do Instituto, como fazer para participar. Ah, sim. O Instituto ele é aberto a todas as pessoas, né? Hoje nós temos 3 linhas de pesquisa e atuação, que é de teatro inclusivo, teatro audiodescritivo, teatro bilíngue, e além do núcleo de artesanato. Temos um núcleo de acessibilidade, que tem profissionais que atuam no campo da cultura em diversos espetáculos da cidade. Então, a gente presta serviço de acessibilidade para outras pessoas também, para ampliar as possibilidades de acesso. Então, a gente pode acessar a gente nas redes sociais, @Instituto Arte e Inclusão, e ali a gente tem algumas informações para nos encontrar. Nossa conversa foi ótima. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente da Sagres. Eu que agradeço, Salomé. Esse foi a Inspiração dessa semana. Semana que vem a gente tem mais algum assunto. Muito obrigada pela sua companhia. Até lá!